Falo também sobre Rafael Paiva. O técnico do Vasco corre risco de demissão ainda durante o Brasileiro. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que vai levar um bom dinheiro com um atleta que já deixou o clube há algum tempo. Eu me refiro a Carlos Palacios, atacante chileno que foi contratado, mas não se destacou com a camisa do Cruz Maltino, passagem de só 24 jogos, um gol e uma assistência. Ele havia ido por empréstimo para o Colo-Colo, que o comprou 50% dos direitos econômicos nesse ano. Pois bem, o Boca Juniors está comprando Carlos Palacios do Colo-Colo, operação de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. Como o Vasco manteve 50% do valor de uma venda futura, dá para dizer que vão sobrar ao Vasco, nesse negócio do Boca Juniors, cerca de 11 milhões e meio de reais para ser mais preciso. Dinheiro interessante que cobre praticamente todo o mês da folha salarial Cruz Maltina. Pedrinho, presidente do Vasco, anda em busca de receitas e essa grana vai ser importante. Só para arrematar, destacar a excelente passagem do Palacios com a camisa do time chileno. O jogador de 24 anos tem nesse ano 41 jogos, 12 gols e 10 assistências. O Júnior Santos, boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre a SAF do Vasco? Júnior, eu ainda nem contei em vídeo, mas uma das minhas fontes que havia comentado, garantido que o Marinax, aquele grego que está disposto a comprar um clube no Brasil, a pessoa falou que o Vasco é uma possibilidade, mas tem um outro clube na parada também, tá? Tô tentando descobrir qual é esse clube. Assim que inclusive acabar a live, vou ligar para essa pessoa para ver se eu consigo mais alguma novidade, tá bom? Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Paiva, o técnico do Vasco. Corre risco de demissão? Vocês me fizeram essa pergunta em um dos programas do Nicola, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. E mandei essa questão para uma pessoa da minha confiança do departamento de futebol do Vasco. A resposta, abre aspas, a tendência é que ele fique até dezembro. Faltam só 5 jogos para fechar a temporada, fecha aspas. Então, o Vasco não crava a permanência do Paiva, até por conta da sequência ruim de resultados, mas essa é a ideia, de estender a permanência dele até o fim da temporada, quando o Vasco vai buscar um técnico maior para comandar o time no próximo ano. O Paiva teve papel importante no momento de dificuldade do Vasco, Cruz Maltino correndo o risco de rebaixamento, e o Paiva conseguiu uma recuperação legal no Campeonato Brasileiro, mas a fase é bastante ruim. 2 vitórias nos últimos 12 jogos. Nesse recorte, o Vasco tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As 2 últimas derrotas, as mais doídas, 3-0 para Fortaleza e Botafogo, 2 jogos em que o Vasco praticamente não competiu. Pergunta que eu quero deixar para você é: Rafael Paiva merece ser demitido agora? Você aguarda até o fim do ano? Deixaria ele como técnico no ano que vem? E se não, quem que você buscaria para treinar o Cruz Maltino? Beleza? Quero registrar aqui Verratti, atacante do Vasco, terminou a Copa do Brasil como artilheiro, 7 gols em 10 partidas, liderança folgada. Isso porque Ener Valencia, do Inter, e Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianiense, foram aqueles que mais se aproximaram com apenas 4 gols marcados. Vai fazer nós, torcedores vascaínos, sofrer de novo mais um ano? É sério isso? Paulo, eu entendo a preocupação do vascaíno, entendo mesmo. Porque a verdade é que o Vasco, cara, não consegue resultado. Tô até abrindo a tabela de classificação aqui, ó. Foram 2 3-0 recentes, né? Pro Fortaleza e pro Botafogo. Aí tem a vitória contra o Bahia, mas é uma vitória contra o Bahia que é exceção à regra. Quer ver, ó? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos últimos 12 jogos, o Vasco tem 2 vitórias. Contra o Bahia e contra o Cuiabá, as 2 em casa. Aí tem mais 1, 2, 3, 4 empates e 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas. Então vamos lá. 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Hoje, eu ainda nem contei para vocês, mas aí quem está aqui na live já fica sabendo em primeira mão. Eu perguntei para uma pessoa do Vasco, eu perguntei ontem na live, para falar a verdade, a pessoa só respondeu hoje. A pergunta foi: Paiva fica até o fim do ano? O Paiva, o técnico do Vasco, dá para garantir que ele fica até dezembro? A resposta foi, abre aspas, eu vou ler a resposta e vocês tiram as próprias conclusões. A tendência é essa sim. Faltam 5 jogos para fechar a temporada. Reparem que a pessoa falou em tendência, tá? Não cravou absolutamente nada. Ó, esquece, vai ficar até o fim do ano. Mas essa é a tendência.
Deixa eu pegar os próximos jogos do Vasco, até para a gente entender o grau de dificuldade. Internacional em casa, difícil. Corinthians fora, difícil. Atlético Goianiense em casa, fácil. Atlético Mineiro em casa, é jogo para fazer 3 pontos. E o Cuiabá na última rodada já rebaixado. Com 41 pontos, nono lugar, não dá para imaginar o Vasco sofrendo contra o rebaixamento. Deixa eu só confirmar se é 41. Mas não dá para imaginar o Vasco sofrendo contra o rebaixamento, né? Eu entendo a preocupação do torcedor Cruz Maltino, 41. Mesma pontuação do não, 43, né? Falando besteira, peraí. Então são 43 pontos, não vou tirar 2 pontos do Vasco, que aí complica, né? O Vasco 43, o Corinthians 41 e o Galo 41. Esquece, 43 não tem a mínima chance de cair. Mas, cara, é desgastante, né? Você imaginava que poderia brigar por vaga em Libertadores, alguma coisa assim, e o time não anda. Boa noite, Nicola. Alguma notícia dos gregos no Vasco? O Vinícius, eu recebi essa informação de que o Marinakis vai comprar um clube no Brasil de 2 pessoas. A primeira contou, Nicola, o Edu Gaspar foi contratado pelo Marinakis e a primeira missão do Edu vai ser comprar um time de futebol no Brasil. Não posso te dizer qual é o time, mas essa é a informação. Assim que fechar, eu te dou mais detalhes. Falei, obrigado. Fui para uma outra pessoa muito próxima do Edu Gaspar. E a pessoa disse que o Vasco é um dos clubes, mas talvez a prioridade, tá? Voltei nessa primeira pessoa. Ainda não consegui falar com ela por telefone. Ela ficou de me ligar e não me ligou. Até depois vou dar uma cobrada para ver se eu consigo alguma atualização. Mas a pessoa falou que existem 2 negociações em andamento em relação ao Marinakis. Eu não sabia, mas essa pessoa diz que esse tipo de situação, para esse tipo de situação, quem está buscando clubes vai conversando com várias possibilidades. É como se você fosse contratar um centroavante. Você não vai num foco só. Você vai tentando entender as condições e as particularidades de cada um dos clubes que você pensa em comprar. E essa pessoa estava contando que o Vasco é um dos 2 clubes com quem o Marinakis mantém conversas por meio do Edu Gaspar, tá? Essa pessoa não quis dizer se está mais perto do Vasco, se está mais perto do outro clube. Eu falei, então agora só falta você me dizer qual é esse outro clube. Ela falou, não posso te dizer, porque se eu falar vai atrapalhar a negociação. Então, é basicamente isso. Depois até vou dar uma ligada para ela para tentar insistir, pegar mais detalhes. Sempre que a gente consegue conversar por telefone, a coisa evolui mais do que numa troca de mensagens via WhatsApp. Tenta verificar quando o Pedrinho vai conceder entrevista coletiva. Alguns setoristas do Vasco estão noticiando isso. Quando é que vai ter a coletiva? Mandar mensagem para o próprio Pedrinho, né? Pedrinho... Peraí, escrevi Pedrinho aí. Boa noite. Mandei aqui, tá? E essa da Nike no Vasco e Atlético de Minas. Elton, sobre a busca do Vasco por uma fornecedora de material esportivo. O Vasco tem contrato com a Capa somente até maio do ano que vem. E a grande verdade é que não há tempo hábil para uma troca, tá? Não vai dar tempo de você fechar com uma fornecedora de material esportivo e essa fornecedora te entregar as coleções todas para maio. Não dá, os caras pedem entre 1 ano e 1 ano e meio para te entregar uma coleção de jogo de treino, de jogo, enfim. Então, o que está se desenhando hoje é que a Capa renove até dezembro do ano que vem para que o Vasco ganhe tempo para buscar um outro parceiro, tá? A Nike e a Mizuno são outras concorrentes da Capa, que tentam uma extensão do contrato por um período superior a esse que eu citei de 6 meses, né? Que seria pouco mais de maio até dezembro do ano que vem. Só arrumando aqui, ó, não tinha gostado de um branquinho que estava aparecendo, agora parece que está um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Nicola, será que se realmente o Pedrinho vai querer mesmo vender o Vasco? Surgiram conversas de que não. Sabe de alguma coisa? Ô, Jonas, eu tenho certeza absoluta de que o Pedrinho está adorando administrar o Vasco. Mudou do 8 para 80, né? Com a 777, o Pedrinho não apitava nada. Ele não tinha autorização nem para ir ver treino. Agora é o Pedrinho quem tem a caneta. Ele quem contrata o CEO, o diretor executivo de futebol, o jogador. Então, do ponto de vista pessoal, o Pedrinho deve estar bastante animado. Mas o Pedrinho já percebeu que as dívidas do Vasco hoje são meio impagáveis, a menos que o clube volte a ser uma SAF. Então, imagino que o Pedrinho esteja buscando, de fato, alguém para vender o clube. Não vai vender a qualquer preço, não vai vender por qualquer valor.
Não vai vender para o primeiro aventureiro que passar, até porque o Vasco, depois da experiência com a 777, precisa de alguém que tenha, de fato, capacidade financeira e know-how. Mas se eu souber que o Pedrinho está vetando qualquer tipo de negócio para que possa se perpetuar no poder, eu vou ser o primeiro a criticá-lo fortemente por aqui, tá? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, que a gente tá falando do Vasco da Gama. Pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima.